Fala galera, beleza? Que bom ter você aqui na nossa quarta aula, né, de razão. E vamos falar hoje sobre uma razão importantíssima, que ela não está só no ramo da matemática, ela está no ramo da estatística. Então quem vai trabalhar com estatística, quem vai ser economista, quem vai ser matemático, quem vai ser engenheiro, quem vai trabalhar em banco, no mercado financeiro, enfim, é uma razão na forma de percentual. Vamos falar um pouco sobre porcentagem. Então, porcentagem também é uma razão. Luiz, porcentagem é razão? É sim. É uma razão em que o denominador é igual a 100. Essas porcentagens, né, essas razões são chamadas de porcentagem. Então a gente pode fazer uma porcentagem de, por exemplo, se eu quiser calcular R$ 100, eu quero saber quanto é 10% de 100. O que é que eu vou fazer? 10 sobre 100 de, né, que na matemática o de é uma multiplicação, vezes 100. Então, 10% de 100. Isso é uma razão também, e essa razão está escrita na forma de porcentagem. Enfim, para a gente definir, razão em matemática é tudo que está sendo comparado, né? Tudo que eu tenho duas medidas, ou duas grandezas, ou duas informações, e eu quero fazer a comparação entre elas. Isso é razão. Então, já que a gente já falou sobre essa comparação, né? Essa razão aí, que é a razão na forma percentual, eu vou chamar você aqui para minha telinha para a gente responder duas questões do Enem que caíram e falaram sobre porcentagem. Na verdade, inúmeras questões vão falar sobre porcentagem. A gente vai usar, inclusive, lá na frente, quando a gente falar também sobre a matemática financeira. Mas vamos lá, vamos falar só sobre porcentagem. Vem até aqui a minha tela para a gente resolver duas questões. Valeu? Vamos lá para a nossa primeira questão que fala sobre porcentagem, né? A razão em forma de porcentagem ou percentual. Vou trazer aqui uma questão do Enem de 2014 que diz o seguinte: uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12 toneladas. Então, a ponte toda vai ter 12 toneladas, ela vai suportar até 12 toneladas. O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte. E o restante da carga será distribuída igualmente entre os dois pontos de sustentação, os outros dois, que seriam as duas bordas. No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos 3 pontos de sustentação serão respectivamente. Então, observe, se a gente tivesse aqui a ponte, né? E aí eu vou dividir essa ponte em 3 pontos. Esse primeiro ponto aqui vai pegar 60% do total. E aí sobra 40%, né, que eu vou botar 20 aqui e 20% aqui. Então, observe o seguinte, esse 60% é 60% de quê? Como eu disse no vídeo. Então, a gente vai ter 60%, né, de, que é uma multiplicação, né, que eu falei agora há pouco, então de 12 toneladas. Vamos lá, vamos ver quanto é que dá isso aqui. Eu posso fazer a simplificação aqui e ficar com 6 vezes 12, 72, né, sobre 10 é igual a 7,2 toneladas nesse ponto. Se você observar, a única que tem essa resposta aqui é a letra C. Então a gente já poderia parar e marcar essa letra e seguir. Mas é sempre bom a gente, quando tem certeza, né, principalmente quando a gente tem certeza nas questões, a gente fazer as outras informações para ver se bate certinho. Então vamos lá, treinar mais um pouco. 20% de 12, ainda 12. Vou cortar esse zero aqui. E aí vou ficar com 2 vezes 12, 24. 24 sobre 10 vai dar 2,4 toneladas, que vai ser 2,4 para um lado e para o outro. Então a gente só confirma que essa questão é a letra C. Vamos lá. Nossa próxima questão, uma questão também da prova de 2014. Então veja, ó, duas questões envolvendo porcentagem na mesma prova. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas de vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que, dos 853 milhões de hectares do país, as cidades e as florestas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 140 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões de pastagens e 80 milhões para a agricultura, somados as lavouras anuais e as perenes.
como o café e a floricultura. E ele coloca aqui embaixo, ele fala da informação, né, da Folha de São Paulo e tal. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada pela agricultura. Então, ele está falando de área, né? Lá em cima ele falou hectare, é uma unidade de área. Então, ele falou em agricultura, a agricultura está aqui. Então, a agricultura ele vai usar 80 milhões. Só que ele quer saber em relação à área do território brasileiro. Então, o território brasileiro, ele falou aqui que era 853 milhões de hectares. Então, a gente vai fazer uma comparação entre 80 milhões e 853. Então, também uma razão em que o denominador tem que ser 100 para que seja uma razão centesimal. Então, se você fizer essa divisão aqui, você vai achar aproximadamente 9,4. Então, que é a resposta, né, aproximadamente 9,4%, né, do território brasileiro é representado pela área da agricultura. E aí a gente marca essa questão aqui também bem fácil sobre porcentagem, assim como a maioria das questões do Enem, é o que a gente está provando para vocês no curso, né? Vocês sabem, a gente já tirou as maiores, né, os assuntos que mais caem na prova e fizemos aqui reunidinho para vocês. Então, mais uma de porcentagem. Vamos voltar lá para o nosso estúdio. Então, que bom ter você aqui, né? Que bom. Acabamos de resolver as questões sobre porcentagem. Quero dizer que o nosso primeiro módulo, né, já acabou. Então, você acabou de concluir o primeiro módulo que fala sobre as razões. Vou lhe dar uma dica. Procure resolver sempre as questões voltadas para o Enem. Vou colocar aqui algumas apostilas com questões que são sempre voltadas para o Enem. O nosso objetivo é ser aprovado no Enem. E você vai ser aprovado no Enem concluindo esse curso meu. Eu vou te dar pelo menos aí uns 35 a 40% das questões, dos conteúdos que você vai, que com certeza vai cair na prova que você vai fazer no final do ano. Então, espero que tenham gostado. Vamos finalizar aqui o nosso módulo 1 e voltaremos já já com o módulo 2, falando sobre proporção, que é uma junção de razão com outra razão, e aí formamos a proporção. Então, venha comigo, te aguardo na nossa próxima aula. Tchau, tchau.